Glória a Deus. Dê uma salva de palmas bem forte para Jesus. Uma salva de palmas com alegria no coração, irmãos. Aleluia. Agora, enquanto o obreiro estava aqui louvando, eu estava pensando no irmão Renato. Irmãos. E eu fico feliz de ver o irmão Renato na casa do Senhor. Amém? Como todos vocês aqui. Amém? É uma coisa que as pessoas me conhecem, porque eu sou daqueles pastores que eu falo as coisas, irmãos. Amém? Eu não fico fazendo novela, nem eu e o seu Antônio. Eu e o seu Antônio, porque aquilo que Deus nos dá para pregar, a gente entrega. Amém? E às vezes quando alguns irmãos falam, me mandam mensagem para mim, e isso aqui é tudo pelo Espírito, discernimento de Espírito, irmão. Quem tem o Espírito Santo, o Espírito vai discernir e vai te mostrar o que é real, o que é de Deus e o que não é de Deus. Às vezes tem irmãos que mandam mensagem para nós, irmãos, e pastor, eu não vou poder ir trabalhar, eu não vou poder ir no culto hoje, porque ou é trabalho, ou é porque é isso, porque é aquilo. Aí o Espírito revela, quando é verdade, o Espírito revela, dá aquela alegria e a gente abençoa. Muito obrigado. Só que tem muitas vezes que as pessoas falam para o pastor e o Espírito Santo entristece a minha alma. O Espírito Santo revelando, não, irmãos, isso é uma preguiça espiritual. A pessoa está usando de artimanha, e não é ela, mas sim Satanás. Às vezes, irmão Renato, o senhor pode pensar, irmão Renato, pode pensar, refletir na sua casa, qualquer um dos irmãos que está aqui. Lá no Egito, quando o faraó se deu de conta que o povo estava crescendo, que o povo de Israel estava crescendo, e estavam começando a buscar mais a Deus, ter mais intimidade com Deus, o faraó pegou e disse assim: aumente o serviço desse povo, para que eles fiquem mais atentos ao trabalho do que saírem e quererem tomar decisões por conta própria e parar com a obra deles lá, de riquezas, de ouro e de prata. E o diabo está usando a mesma artimanha hoje, sempre usou, mas nesses últimos dias está pior. Amém? E você pode olhar, irmão Renato, pode olhar por você, ou por qualquer um dos irmãos aqui, ou quem está assistindo, você pode ver, o senhor pode olhar, sentar e refletir. Eu tenho 3 trabalhos, eu trabalho em 3 serviços. Aí você senta com a pessoa e pergunta para a pessoa assim: tu está com 3 serviços, está cheio de trabalho, irmão? Sim, estou cheio de trabalho. Tá, me diz uma coisa, está com um bom carro? Pastor, não tive, não tenho ainda. Está com a casa própria? Pastor, também não, pastor. E as contas, está tudo em dia? Meu Deus, pastor, estou até pescoço de conta. Então aí você tem que se dar de conta que há uma artimanha de Satanás no meio dessa história, desse trabalho de vocês. Além de ele afundar você, ele ainda quer te tirar da presença de Deus. Porque quem te dá alicerce para você se manter firmado e ter aquilo que você precisa é Deus, não é Satanás. Satanás, ele veio para matar, roubar e destruir. Primeira coisa que ele vai fazer, primeiro ele vai o quê? Roubar o quê? O teu coração da presença de Deus. Depois ele vai destruir o quê? Destruir a fé de você. Você vai chegar a um ponto que você não vai querer mais nada. Você não quer nem saber da igreja. Você vai ter pavor de pessoas que falam de Deus. E por último ele vai te matar. Matar o quê? Matar aquilo que ainda restava espiritualmente, algo do Espírito de Deus. Você vai viver no mundo, nos prazeres. Você vai praticar tantas coisas imundas que aos teus olhos da carne, que lindo, que bonito. Como uma irmã, eu falo isso, irmão, para abrir os olhos da igreja. A irmã evangelizava, ia nas ruas, pregava, mas começou a fazer a sua própria vontade, começou a não queria obedecer mais os pastores, não queria. E esses dias um irmão, até eu fiquei até bravo com o irmão, com essa pessoa. Eu digo: irmãos, se tu fosse de Deus, tu não estaria olhando uma coisa dessa. Essa irmã se prostituindo, fazendo, você jovem, você, pornografia nas redes sociais. Você prega uma palavra de Deus no Facebook, e se você pegar pesado com a palavra, eles até te bloqueiam. O Facebook fecha a sua internet. Agora essas pessoas
postaram um vídeo, eles mesmos praticando sexo ilícito. E o Face não fez nada, irmãos. Todo mundo assistiu. A dona Maria deve saber do que eu estou falando. Era da igreja. Pregava nas ruas. Esteve aqui com nós. Fiz trabalho de libertação com ela dentro de casa, junto com seu esposo, e hoje estou nas redes sociais praticando coisas ilícitas, pecado. Por quê? Porque o diabo ele veio para matar, roubar e destruir. Primeiro ele rouba a sua fé, rouba seu coração, tirando você da presença de Deus, destrói a sua fé, que você já não crê em mais nada que é de Deus, e por último ele mata você, e você fica morto espiritualmente na presença de Deus. Você não tem mais comunhão com Deus, e aí você é livre, você se prostitui, você acha aquilo bonito, você acha aquilo lindo, mas a sua família envergonhada, os seus filhos sendo debochados na escola, sofrendo bullying por causa das suas atitudes, por causa das suas escolhas, por não estar mais na presença de Deus. Quando você não faz mais parte da presença de Deus, quem vai usar você para fazer coisa é o diabo. Não existe meio termo, jovens. Não existe. Ou você é de Deus e serve a Deus, ou você é do diabo e serve o diabo. Amém? Então, irmãos, nós temos que tomar esse cuidado. Nós estamos nos últimos dias e o coração de muitos vai se esfriar. Ninguém mais vai querer estar dentro da igreja que prega a verdade. Você vai ver sistemas lotados. Por quê? Por que o sistema é lotado? Vamos supor, o irmão Luan entra no sistema lotado, está cheio de gente. Eu vou me sentar aqui, o pastor não vai me ver, ele não conhece a minha vida, ele não sabe quem eu sou, então eu sento aqui, vou escutar, aí o sistema prega o que você quer, é louvor bonito, é palavras positivas, Deus vai te dar vitória, Luan, Deus vai te dar vitória, fulano, Deus vai te dar vitória, e você está parado no pecado, e você dando glória a Deus, aleluia, oh glória, e você sai do sistema e continua na prática do pecado. E você corre o risco de sair da porta para fora e o diabo te ceifar através de um acidente ou de um infarto na hora. Quantos jovens, quantas pessoas estão caindo dura do nada e sem salvação? Irmãos, acorda, irmão. Acorda, igreja. Irmão Renato, acorda. Faz anos que eu faço a obra de Deus. Eu nasci, irmãos, num berço evangélico. E eu me lembro, irmão Luan, que meus pais se desviaram. E eu acho que a idade do Giovanni, do teu irmão. Eu acho que a idade dele. E os meus pais se desviaram da igreja, não sei porquê. Depois de velho que eu soube, que o pai me contou. Mas não vem a conta agora. Mas mesmo assim, com a idade do Giovanni, às vezes eu olho para o Giovanni e fico me lembrando eu. E mesmo assim eu continuava dando agência, indo na igreja, sem saber porquê. Eu não entendia nada, mas eu ia na igreja. Não ia mais na igreja que meus pais iam, eu ia em outra igreja todos os dias de manhã. De manhã eu me levantava, tomava meu banho, botava uns quichute. Quem é que se lembra dos quichute? Fedor desgraçado. O capeta estava lá nos pés. Eu ia na igreja, eu me sentava, não entendia nada que o pastor pregava. Eu só curtia os louvores. Não entendia nada. Mas eu estava lá na igreja. Estava lá, dona Maria. Sem eu entender nada. Passou-se o tempo, aos 16 anos também, eu quis sair da igreja, eu saí da igreja, fui namorado. Jovem, quem é que não vai querer namorar, conhecer moça, né? Mas Deus sempre, como dizer no seu capítulo para nós assim, ei, vai, mas anda sempre meu perto para eu te cuidar. E nesse tempo, mesmo eu namorando, mesmo eu indo lá nas festas, lá não era muito festeiro também, nunca me chamou atenção, mas eu ia de vez em quando. Deus nunca me deixava, Luan, eu botar o pé para fora daquilo que Ele me permitia. Algo me dizia, jovem, algo sempre me dizia assim, se tu botar o pé para ir, eu não tenho como te salvar. Eu não tenho como te socorrer. Porque é uma escolha tua. E eu sem saber porquê, eu voltava para as casas, aborrecido, ligava uma televisãozinha velha que eu tinha, eu era guri pequeno, jovem, ligava, pic, naquela televisãozinha de botão, só pic. Levava 1 hora para ligar até a caixa pegar. Amém? Então, irmão, o que eu quero dizer para o irmão Renato e para tantos que estão assistindo, irmãos, ore para ver se é o que Deus quer para você.
Porque eu trabalho há anos, irmãos. Eu sempre tive no meu coração, pastor, Senhor, eu vou fazer a sua vontade, mas eu não vou viver dos irmãos da igreja. Eu não vou viver do dinheiro dos irmãos. Eu não vou viver como estão fazendo hoje, se sustentando com o ganha-pão do trabalhador. Não, eu quero o meu trabalho, meu serviço, eu quero suar, eu quero trabalhar com as minhas mãos. Vou fazer a tua obra, Senhor. A dona Genesi sabe quantas viagens a gente fez para fora, vai para o Uruguai para pregar. Os pastores chegavam com ofertas assim para me dar. Eu pegava a oferta, eu abençoava e entregava para o pastor de novo. Meu pastor, nós queremos lhe dar. Não, quer da igreja, de igreja. Amém? Porque Deus nunca me deixou nada faltar. E eu sempre trabalhando. E sempre me sustentou. E eu trabalhando, mas sempre fazendo a obra. Agora, se você só trabalha e você escolhe o trabalho de vez em estar na presença de Deus, tem coisa errada. E eu vejo que o ser humano não se ajuda. Seu Agapito, o ser humano não se ajuda, seu Agapito. Porque eu já vi aqui na igreja, já vi nas igrejas que nós cuidávamos com a dona Genesi, eu via pessoas levando de arrasto o demônio para a igreja. Quando a pessoa está desesperada, que não sabe mais o que fazer, que não tem mais para onde fugir, Dona Maria, elas levam o demônio puxado. Não, eu não quero, eu vou para a igreja. Quantas vezes eu já vi as pessoas com os olhos estalados aqui na igreja, ou aonde nós estávamos ministrando, trabalhando, as pessoas, pastor, eu preciso de socorro, pastor, minha vida está assim, a minha casa está assim, a minha família está assim, e com os olhos estalados, a gente viu o demônio na face da pessoa. Aí a gente faz o trabalho, o Espírito Santo nos usa, a gente faz o trabalho, a gente faz visita no lar, a gente vai na casa da pessoa, a gente faz o trabalho de libertação, a qual o sistema gosta de judiar as pessoas para chamar atenção, para ganharem mais pessoas dentro lá, e vem as pessoas lá, todas as quatro, todas as sextas, as pessoas se esgualepando todas, se machucando lá, e as pessoas vendo aquilo ali. E nós preferimos muitas vezes fazer esse trabalho de libertação em casa, que é algo particular seu. Ninguém tem que estar sabendo, ninguém tem que estar vendo o que você está passando. Amém? Amém? Aí a pessoa carrega, chega um ponto do desespero que ela puxa o demônio. Não, eu não quero mais isto. Mas quando o pastor faz o trabalho e faz isso aí, a pessoa está bem, a pessoa o que ela inventa de fazer? Não vem na igreja. E o pastor insiste com essas pessoas, porque o Espírito Santo me mostra muitas dessas pessoas não têm condições dentro de casa de manter uma igreja delas, que elas, de orar, de ler Bíblia, de convidar alguns irmãos para estar em comunhão com os irmãos, porque a palavra de Deus diz que aonde há 2 ou 3 reunidos ali, eu estar. Às vezes tem um só cristão dentro de casa e o resto é tudo macumbeiro dentro de casa. A pessoa não consegue fazer um culto dentro de casa com medo da retaliação da família. Por isso que tem que estar dentro da igreja. Não é porque o pastor não, tem que estar dentro da igreja. Não é. Você não tem condições dentro de casa. Não tem, então tem que estar na igreja para que Deus possa te guardar, para você receber as bênçãos de Deus através dos irmãos que estão fortalecidos aqui dentro. Glória a Deus. Aleluia. Os obreiros estão fortalecidos, a irmã Maria está fortalecida, a dona Cândida está fortalecida, o seu Agapito está fortalecido na presença de Deus. Qualquer um deles, se quiser, eles oram por vocês. Orando sempre um pelos outros, se fortalece. Agora, pastor, hoje eu não vou na igreja, vou ficar em casa, porque isso e aquilo, não sei o que, mas não esquece que quando tu quer as coisas, tu carrega até os demônios de rastro. Mas quando você está bem, você quer fazer o que quer. E isso entristece o coração do pastor. Porque tudo que o pastor quer é o quê? Que você esteja na comunhão com os irmãos, fortalecido pela presença de Deus. Amém, irmãos? Nós temos que nos fortalecer. O irmão Luan, a irmã ali, a sua esposa, a sua companheira, tem que se fortalecer em Deus. Por quê? Eu vou mostrar uma coisa aqui antes de eu começar a palavra. Quero pregar bem rapidinho, irmãos, tá? Não vou tomar um tempo dos irmãos. Eclesiastes, irmãos. Eclesiastes capítulo 12. Olha só, isso aqui é para os jovens, ó. Vocês não precisam estar numa prisão dentro da igreja. A igreja, você precisa ter o Espírito Santo, para que quando você vem na igreja, você venha feliz. Que o Luan chega para a companheira dele e diga assim: vamos para a igreja, vamos louvar o Senhor. Vamos lá ajudar o pastor, vamos lá fazer parte daquele corpo de Cristo, vamos lá apoiar os irmãos, né? Mas não é apoiar em dinheiro.
Mas apoiar na fé, se fortalecer um ao outro. Para que amanhã o Luan chegue lá no serviço lá, hoje ele vai se deitar já com a esperança, amanhã vai ter 10 carros aqui para me lavar. Tá imaginando? Você querendo isso aí, diga glória a Deus. Mas tem que ter essa alegria, tem que ter essa disposição. Não pode vir na igreja, eu vou porque o pastor quer que eu vá. Tudo que eu quero é estar olhando Netflix. Eu também gosto de ler no Netflix, irmão. Gosto de ler um bom filme, gosto de ler uma boa série, sabe? Gosto, isso aí Deus não te pede. O que é triste, que Deus não se agrada, é que você coloque isso diante dele. Se você tem a capacidade de olhar um filme de 2 horas, você tem que ter no mínimo 2 horas e meia para estar na presença de Deus. Amém, irmão? Nada Deus te pede. Não é porque você está na igreja que Deus vai te impedir de você fazer as coisas que você tem que fazer. Não, Ele só quer o quê? Olha, que eu seja a prioridade. Amém. Eu vou ler uma série hoje todo dia. Glória a Deus, mas a gente passa todo dia buscando a Deus. Pau do capeta. Aleluia. Amém? Amém. Olha só o que diz aqui para os jovens, aqui para os irmãos, ó. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos, dos quais venhas a dizer: não tenho neles contentamento. Eu procuro Deus hoje, me fortaleço em Deus hoje, fortalecido, para que quando eu chegar na minha velhice, quando eu chegar numa idade que eu já estou mais cansado, que eu já não tenho mais força para muita coisa, eu vou estar fortalecido pelo Espírito do Senhor. Eu vou estar fraco, a carne vai estar fraca. A carne vai estar fraca. Vocês são jovens, vocês têm tudo hoje. Vocês escolhem tudo. Mas chega uma idade que você já não tem mais força para escolher. Não tem. Vocês não têm mais força para subir num telhado. Não é, Xabapi? Mateus, que eu vou dizer, precisando de uma ambulância. Amém? Amém. Procurem a Deus hoje para que amanhã você esteja estabelecido. Aleluia. Deus é bom, irmãos. Então o que eu quero dizer para a igreja, irmãos, e o pastor fala, porque o pastor não tem medo, que eu não dependo da fé de ninguém aqui, eu dependo só do meu Deus. Amém. Você, quando precisava, você arrastava até os demônios para vir aqui na igreja, para nós ter que expulsar os demônios. E agora que vocês estão livres dos demônios, ficam usando desculpa de estar na presença de Deus em comunhão. Nós temos que estar sempre em comunhão. Sempre em comunhão. Sempre em comunhão. Porque o corpo de Cristo é formado por comunhão entre irmãos. Você lá na sua casa, você tem um momento de intimidade com Deus, é um momento de crescimento espiritual com Deus, mas você é membro. É membro. Um membro, se fica dentro, um braço, se você deixar na geladeira por um tempo, ele se mantém, mas ele vai apodrecer uma hora. E a pessoa fora do corpo de Cristo, ele é só um membro. Se ele ficar muito tempo fora da comunhão, vai chegar um momento, o coração dele vai esfriar, vai apodrecer e vai morrer. Amém? Amém. Glória a Deus. Irmãos, então reflita. Amém. Reflita nisso. Vê se de fato é Deus que está te dando, porque tudo que o pastor quer é que você trabalhe sim, que você tenha seu trabalho, que você tenha seu ganha-pão, mas que você tenha discernimento se aquilo é de Deus ou não. Porque se você está tendo 3 empregos e não está tendo condições de ter as coisas, então tem coisa errada aí. Tem coisa errada aí. Além de você não estar prosperando, ainda o diabo está querendo você fora da presença de Deus. Pior ainda. Amém? Amém. Vamos lá, Senhor, porque eu quero entregar essa palavra ao coração dos irmãos. Amém. Salmos capítulo 51, irmãos. Glória a Deus. Salmos capítulo 51. Quem está entendendo o pastor até aqui, diga amém. Amém. Se você ficar com dúvida, fale com o pastor. Amém? Amém. Procure o pastor, chame o pastor no canto. Pastor, o senhor falou uma coisa ali, eu ainda não entendi. O senhor tem como me explicar? Pastor, explica. Amém? Amém. Eu quero que você leia junto comigo
com a sua mão no coração e com os olhos fechados, quero que você repita o que eu vou ler. Amém? Vamos lá. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Amém? Graças a Deus. Amém? Aqui, Davi entrou na presença de Deus e ele disse: Senhor, tem misericórdia de mim. Todos nós dependemos da misericórdia do Senhor, porque de uma certa maneira ou outra nós somos o que? Nós pecamos no pensamento, nós pecamos por palavra, nós pecamos às vezes até em sonhos, nós pecamos também. E por isso que toda vez que você ora pedindo perdão em todas as ocasiões da sua vida. Senhor, me perdoe os meus pecados. Senhor, eu tive um sonho esta noite e eu sei que não prevém de ti, veio da minha carne, me perdoe o meu sonho, para que ele não venha se concretizar na carne amanhã. Amém? Senhor, me perdoe, Senhor, pelas palavras que eu falei hoje, porque eu murmurei, eu falei de alguém, eu deixei de cobrir a minha boca, de santificar a minha boca. Me limpe, Senhor. Senhor, perdoe, Senhor, os meus olhares, porque eu olhei com impureza para alguém, olhei com que eu não devo olhar. Desejei com os olhos aquilo que não preveio do Senhor. Me perdoe, Senhor. Limpe e purifique os meus olhos. Então, purifique, Senhor, os meus ouvidos, porque eu ouvi e quis ouvir aquilo que não é do teu agrado. Perdoe-me, Senhor. Eu me lembro do pastor Joé, que ele fazia o propósito da unção da língua. O senhor se lembra, senhor Antônio? Todos os domingos de Santa Ceia ele fazia um propósito, ó, pessoal, vamos ungir essa língua aí. E o olhozinho, ó, queimava a língua dos irmãos. Amém? Então nós não precisamos do olhozinho, a nossa fé já basta em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Lava-me, agora vamos no versículo 2, o pastor vai ler, para dar a interpretação para os irmãos. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Assim como Davi pediu, nós também devemos pedir a Deus, para que Deus nos lave completamente da nossa iniquidade, do nosso pecado. De que maneira Deus nos lava dos nossos pecados? Nos lava através dos nossos arrependimentos. Quando nós se arrependemos do pecado que nós cometemos, nós entramos na presença de Deus. Pode aplaudir, porque é Deus falando aqui. Aleluia! Aleluia! É o Espírito Santo se revelando entre vocês, irmãos. Então, como é que eu lavo? É eu me arrependendo dos meus pecados. E quando eu me arrependo de coração e confesso o meu pecado diante de Deus, você não deve confessar seus pecados diante das pessoas, mas é lá no seu quarto, é lá no seu cantinho, já abrir seu coração, abrir a sua boca e dizer: Senhor, eu pequei, eu sou um pecador, eu não devia, mas eu cometi um pecado, e eu estou aqui na tua presença e eu te peço, me ajuda, Senhor, me ajuda, porque eu me arrependo. E o arrependimento, quando ele é sincero, irmãos, você sente um peso, você sente seu coração atribulado, você sente seu coração perturbado, porque é o Espírito Santo dizendo, te mostrando: olha, tu pecou, reconhece. E quando você reconhece o seu pecado e você se coloca na presença de Deus, o próprio Espírito Santo, ele vem pela fé. Deus manda o sangue do Filho e ele te lava, ele te purifica, ele limpa teu coração. Isso é algo sobrenatural, você não precisa ver. Isso é loucura, o que eu estou falando aqui é loucura aos ouvidos daqueles que não creem, que não vivem a palavra, é loucura. Mas aquele que vive pela fé e que vive pela palavra, ele crê que quando você o busca, o sangue de Cristo vem e ele te redime do pecado, ele se redime das coisas erradas. Amém? É o sangue de Jesus que te lava, é o sangue de Jesus que te redime dos seus pecados. E isso nós temos que fazer todo santo dia. E todos os dias, irmãos. Amém? Amém. Versículo agora, no versículo 9, irmãos. Versículo 8. Versículo 8 diz assim: faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste.
Davi pegou e disse assim: Senhor, coloca a tua alegria em mim. Coloca, Senhor, um hino de louvor em mim. Porque eu estou machucado. Porque o Senhor me quebrantou. O Senhor me mostrou o meu pecado. O Senhor me mostrou a minha iniquidade. E eu estou arrasado. Eu estou arrasado. É como uma pessoa errar com outra pessoa. E quando ela cai a ficha, que está raro isso aí. Tá? Porque o coração está se esfriando, as pessoas não estão ligando se está machucando ou não estão ligando, né? Não, eles estão o que, irmãos? Eles estão completamente assim, ó. Se eu machucar, machucou, eu não estou nem aí. Mas se você tem Deus, quando você machuca alguém com palavras, e se você tem Deus, Deus na hora vai mostrar no teu coração, e você vai se sentir pesado, você vai olhar e dizer: meu Deus, eu não devia ter feito isso, meu Deus do céu, isso machucou mais a mim do que a ele. E aí você pede a Deus perdão, e ao mesmo tempo que você pede perdão e Deus te purifica, Deus te edifica com o sangue de Cristo, aí o teu coração vai exigir algo. O teu coração vai ficar sedento de quê? Senhor, coloca um louvor dentro de mim para que eu possa te louvar. Coloca em mim a tua alegria, Senhor, para que eu possa me alegrar. Para que quando mesmo eu esteja com problema, mesmo que eu esteja passando luta, uma alegria esteja em mim, a tal pessoa. Aleluia! As pessoas vão olhar para o Luan, vão olhar lá para a companheira dele, estão vendo que estão passando lutas, mas olham para o Luan, olham para ela, estão sempre sorrindo, estão sempre de bem com a vida. Mas por quê? Porque a luta é grande, mas o que está em mim é maior do que a luta. Então essa alegria, essa presença você precisa ter. E quando você tem essa presença, nada te impede de nada. Quem está entendendo até aqui, diga glória a Deus. Versículo 9: esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Versículo 10: cria em mim, ó Deus, um coração que? Puro. E renova em mim um espírito reto. Ele está dizendo assim: Senhor, olha, eu pequei, eu errei, eu falhei, mas Senhor, eu sei que pela minha carne, pela minha vontade, eu não vou conseguir ser reto não. Eu sei que pelo meu coração e por eu querer, eu não vou conseguir ser uma boa pessoa não, porque a carne por si só ela já é pecadora. A carne por si só já é caída. Mesmo que a irmã lá se esforce em ser uma boa pessoa lá, com a sua vizinha, com o seu vizinho, mesmo que a senhora se esforce em ser uma boa vizinha, um bom vizinho, vai chegar uma hora que você vai ver a vizinha lá: meu Deus, espero que não venha me incomodar hoje. Por quê? Porque nós, o ser humano, por si só, não é todos os dias que nós temos ânimo para dar de conversa, ou abraçar, ou ficar. Não tem, irmão. Tem momento que a gente quer se esconder. Às vezes eu vejo a dona Cânia na janela assim, ó. Se esconde de mim. Amém? Então, o que acontece? Para eu ser melhor que isso, para eu ser melhor do que eu quero ser, só o Espírito Santo para me ajudar. É só o Espírito do Senhor em mim, que a dona Cândida vai chegar para mim, eu vou abraçar, vou beijar. Dona Cândida, senta aqui, vamos sentar, vamos conversar, vamos fofoquear um pouco, vamos falar dos parentes. Senta aqui, irmã, trouxe meu pudim? Não trouxe, então vai para casa, irmã, vai para casa. Amém, irmão? O Espírito Santo faz isso. Tem hora lá que o Luan lava 10 carros por dia, tudo que ele quer, entrar para casa dele e não quer nem conversar com a companheira, não quer nem cuidar do pequeno, porque o corpo cansou, a carne cansou. Eu quero descansar, eu quero ficar um pouco no celular, eu quero jogar um videogame, eu quero ficar aqui, me deixa. Mas quando tu tem o Espírito Santo, tu pode lavar 30 carros por dia, mas tu vai ter um momento ali, filho. Pietro, vem que eu quero te beijar. Vem, filho, vamos brincar. Eu quero ser o teu cavalinho agora. Vamos, sobe, filho. Vem, minha amada. Vem que eu quero te beijar. E vocês vão namorar. Porque o Espírito Santo dá isso para vocês. Amém.
Dá essa alegria, dá esse ânimo para você. Você precisa ter o Espírito Santo. Você jovem, você que quer ser um casal feliz, você precisa buscar o Espírito Santo para você. Para você ser feliz, enfrentar os problemas, as necessidades junto. Mas sempre se abraçando, se apoiando. Quantos casais que eu conheço que bateu a necessidade, bateu a dificuldade em casa e os casais se cobram um ao outro. Mas tu também não teve vida. Ah não, mas a culpa é tua. Não, mas tu também não... E fica naquilo. Quem é que está no meio de vocês? Satanás. Porque a dificuldade e necessidade bate para todo mundo. Quantos de vocês aqui já passaram necessidade? Amém? Tudo. Isso vem para todos. E às vezes até é uma aprovação de Deus, é uma prova, é um teste. Para amadurecer, para crescerem junto. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Aleluia! Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Você e eu precisamos desse espírito. O Espírito de Deus em nossas vidas. Glória a Deus. Para nós irmos para o final. Versículo 11. Não me lances fora da tua presença. Olha só, Davi, ele sentia na carne que se ele não buscasse a Deus, ele podia se afastar da presença de Deus. E o que acontece quando você se afasta da presença de Deus? O Espírito Santo também se afasta. Porque se você não quer nada com ele, por que ele vai obrigar você a alguma coisa? O Espírito Santo não é intrometido. O Espírito Santo é amor, é companheiro, é consolador, auxiliador. Mas se você não quer, segue a tua vida e eu sigo a minha. Eu vou para aqueles que querem a minha presença. E Davi se deu de conta disso. Davi pecou, irmãos. Davi pecou. Mas ele teve a humildade de buscar a presença de Deus. E de buscar a presença que mais você precisa. Você precisa das bênçãos, com certeza. Mas a bênção maior é a presença de Deus na sua vida. Porque quando você busca o abençoador, as bênçãos te alcançam. Amém? Não me lances fora da sua presença. Olha só aqui que ele diz, ó. E não retires de mim o teu espírito. Glória a Deus. Não retires de mim a tua presença, Senhor, o teu espírito, Pai. Eu preciso de ti. Eu preciso do Senhor. Eu sou pecador e sem a tua presença. Se eu com a tua presença eu já estou lutando contra o Senhor. Quantos de nós tem o Espírito Santo e às vezes a carne quer lutar contra o Espírito Santo? Porque a palavra se cumpre. A carne milícia com o Espírito e o Espírito milícia com a carne. É uma luta. Não há amizade entre a carne e o Espírito. Não há amizade, irmãos. Há uma batalha muito grande. É a carne querendo fazer a vontade e o Espírito querendo fazer a vontade do Pai. Amém. Mas nós, nesses últimos dias, nós precisamos escolher a vontade do Pai. Deus vai te guardar. Para nós terminarmos, toma a dar-me a alegria das tuas salvar e sustém-me com um espírito voluntário. Olha aqui, ó, torna a dar-me a alegria da tua salvação. Se eu perguntar hoje, seu Agapito, para quantas pessoas, se eu perguntar hoje para a pessoa, irmãos, você tem certeza que é salvo? Muitos não vão saber me responder. E o Espírito que está em mim me revela muitas vezes quando uma pessoa diz assim, eu sou salvo. O Espírito diz assim, ela está falando para te agradar, mas nem ela mesma já sabe se está salvo ou não. Aleluia. Sabe, dona Cândida? Às vezes tem pessoas que, como, graças a Deus, eu glorifico a Deus, porque o Espírito Santo usou o seu Antônio na quarta-feira para falar uma coisa que aconteceu com ele, que ele deu um testemunho, né? Quando ele falou que ele saía bravo da igreja, junto com a dona Genesi, e que eles iam falar dos pregadores, chegavam lá no dia da igreja lá, e o pregador, sem ele saber, como é que o pregador sabe que eu estava falando mal dele? Porque quem tem o Espírito Santo de verdade, não tem nada que fique oculto. Nada.
Às vezes você vai falar uma coisa para mim, o Espírito Santo me diz no meu coração. Não, ele tem dúvida. Ele só está te falando para te agradar. Tu és salvo, irmão? Eu sou salvo. Aí o Espírito Santo pega e diz assim, não, ele tem dúvida, ele só quer te agradar com a palavra. Tem outros que dizem assim, eu sou salvo sim, pastor, eu sou salvo. E o Espírito Santo diz assim, não, esse é salvo mesmo, ele tem uma alegria minha dentro dele. E tem outros que dizem, tu és salvo, eu sou salvo. Não, ele está te mentindo, ele está te agradando também. Porque a resposta na mente deles é, meu Deus, o jeito que eu estou vivendo, eu estou indo para o inferno. Isso é uma das coisas que hoje em dia os profetas não sabem terem equilíbrio nas profecias. E por isso que às vezes tem os profetas BP, sabe? Deus até revela, mas eles não sabem lidar com essa profecia. E aí já chegam para a pessoa, Deus está me mandando te dizer, Deus está me mandando dizer, e nada acontece, porque não é assim que Deus trabalha. Deus ele te revela para ti só. E quando ele quer que você revele para a pessoa, Deus vai dizer assim, ei, chama o Luan, que eu quero conversar com ele através de ti. Aí eu vou chamar o Luan ali para a peça, chama lá para casa. Deus está mandando te dizer isso. Mas é uma coisa particular que o povo não tem que saber. Amém? Glória a Deus. Vamos para o final aqui. Amém. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Você tem que ter certeza da sua salvação. Você não pode ter dúvida. A dúvida é um pensamento de Satanás para confundir. Tu é salvo mesmo? É mesmo? Mas eu vejo o que tu faz no culto. Eu vejo o que tu faz quando teu marido, tua esposa não está perto de ti. Eu vejo o que tu faz. Não. Eu ando como Deus quer que eu ande e eu tenho certeza da minha salvação. Glória a Deus. Diga glória a Deus.